Fala pessoal, bom dia, bem-vindos a mais uma aula sobre a história do povo judeu, desde Abraham até a saída do Egito. Hoje a gente vai iniciar nossa quarta parte, nosso quarto módulo dessa sequência, dessa história tão fantástica que aconteceu com o nosso povo. A gente parou na última aula nessa cena. Que cena é essa daqui? É a cena que os irmãos de Yosef pegaram sua túnica colorida e estão sujando toda ela de sangue. Sangue esse de um carneiro, né, de um cordeiro, que eles mancharam a túnica para levar para o pai para reconhecimento. E quem tem essa missão, quem é encarregado disso é Eudá. E aí a Torá faz uma pausa e conta a história de Eudá com Tamar. Se você está curioso para saber o que aconteceu, vai assistir a terceira parte da nossa aula que você vai se inteirar e saber o que está acontecendo. Mas depois dessa história, a gente parou aqui. E Yosef, então, ele foi vendido como escravo, foi vendido por uma caravana ismaelita que passava em direção ao Egito, e é assim que Yosef ele chega lá em Mitzrayim, ele chega no Egito. E assim que ele chega no Egito, né, ele chega lá no Egito, tem aquela feira de escravos lá no Egito, e Potifar vê aquela espécime bonita, um rapaz forte, jovem, realmente bonito, e vê que ele é um cara um pouco diferenciado dos outros escravos que estavam sendo vendidos, e decide comprar aquele escravo e levar para trabalhar na sua casa. Não demora muito para Potifar perceber o quanto que Yosef é inteligente, o quanto que Yosef é esperto, e ele coloca ele em altos cargos dentro da sua própria casa. Nessa época, Yosef tinha apenas 17 anos. Um jovem de 17 anos, bonito, forte, esbelto, inteligente, né? Todo mundo quer um desse. Eu também quero um desse. Quem queria um desse era a esposa de Potifar. A esposa de Potifar veio Yosef no alto da sua beleza, aquele rapaz muito bonito. Ele realmente, a Torá descreve ele como muito bonito. Ele tinha aparência, ele parecia muito com a sua mãe, com Rachel, a esposa tão amada por Yaakov, e ele tinha a aparência de Rachel e era muito desejado pela esposa de Potifar. E ela tentava de tudo que era jeito, de todas as maneiras, ficar com Yosef e se deitar com Yosef. Mas Yosef, como ele cresceu na casa do seu pai, como ele cresceu com Yaakov, um homem íntegro de valores, e Stam, Yoshev ali, ele era um homem íntegro que habitava em tendas. Então, o Yosef, ele tentou se segurar o máximo que ele pôde. Ele tentou resistir à esposa de Potifar o máximo que ele conseguiu. Mas, como ninguém é de ferro, e principalmente aos 17 anos, chega uma hora que ele se rende. De tanto que ela queria, de tanto ser cobiçado, uma hora ele cai em tentação e ele deixa se levar pelo desejo, pelas vontades materiais. A esposa de Potifar dá um jeito de ficar sozinha em casa com ele e Yosef acaba cedendo. Ela tira a roupa de Yosef, né, tira a túnica de Yosef, e nesse momento Yosef ele vê o seu pai e ele sai correndo. Ele tem a imagem do seu pai, ele foge, ele lembra de tudo que ele aprendeu, ele vai embora da casa de Potifar. E fica lá a esposa de Potifar agora, sem escravo e com a roupa dele na mão, e chega em casa Potifar. E olha para sua esposa, segurando a roupa do escravo. O que ele vai pensar? Ela, antes dele pensar qualquer coisa, ela já fala, olha só, aquele escravo, aquele hebreu que você colocou aqui em casa, ele tentou me violentar, ele tentou ter relações comigo sem eu ter vontade, e que eu traísse você, meu amor, e eu não queria isso, e está aqui a roupa dele para provar. Potifar ele fica realmente muito chateado, muito indignado com toda aquela situação, mas ele conhecia a esposa dele e ele também conhecia Yosef. Pessoal, até mesmo no Egito, que era um país que não tinha muitos escrúpulos naquela época, onde cada um, se a pessoa quisesse tomar, o príncipe de Faraó podia tomar a esposa de quem ele quisesse, pessoas que estavam em altos cargos poderiam tomar as mulheres que quisessem. Ninguém iria aceitar que um escravo, principalmente um escravo hebreu, fosse violentar a esposa de um grande oficial do Egito. Então, o natural seria que Yosef fosse morto. Mas como Potifar conhecia Yosef e conhecia sua esposa, ele não podia ficar para baixo
e acusar sua própria esposa, então ele manda prender Yosef. Yosef vai preso e não demora muito, assim que ele chega na cadeia, ele também, por toda a sua inteligência, ele assume altos cargos dentro da cadeia, ele acaba virando chefe ali dos carcereiros, ele fica tomando conta dos outros presos. Tudo isso muito novinho, muito jovem. Na cadeia, um belo dia, aparece duas pessoas importantes. Aparece o chefe dos copeiros e aparece também o chefe dos padeiros. Chegando na cadeia, eles foram presos por algumas ações erradas que eles fizeram com o faraó. E uma bela noite, cada um teve um sonho. E Yosef estava lá dormindo no seu cantinho, quando de repente ele escuta um tiriti, escuta um bafafá, ele levanta para ver o que está acontecendo, ele vê, né, os presos ali reunidos, conversando, discutindo o sonho que teve o chefe dos copeiros e o sonho que teve o chefe dos padeiros. E Yosef se aproxima e ele fala para ele, ó, conta aí o sonho e se Deus me ajudar, eu posso tentar dar um direcionamento do que significa o sonho de cada um. Então, primeiro, vem o chefe dos copeiros e conta o seu sonho para Yosef. Ele sonha que ele estava de frente para uma videira e na videira tinha 3 árvores que saíam e dali das árvores saíam 3 cachos de uva e o copeiro estava segurando o copo do faraó e servindo ao faraó. Muito bem, Yosef desvenda o sonho e fala, olha só, esse número 3 significa que daqui a 3 dias o faraó vai contar lá a sua equipe, ele vai sentir falta de você, ele vai restituir você para o seu cargo e você vai voltar para o seu posto inicial de chefe dos copeiros. E quando você chegar lá, por favor, lembra de mim, lembra que eu revelei seu sonho e me ajuda a sair dessa situação, porque eu já fui vendido como escravo pelos meus irmãos, fui injustamente colocado na prisão, acusado de um crime que eu não cometi. Muito bem, o chefe dos padeiros escuta o Yosef revelar o sonho e fala, agora chegou a minha hora. Ô José do Egito, vem aqui que eu quero também contar meu sonho para você e você vai revelar esse meu sonho tão maravilhoso, igual você fez com o meu amiguinho ali. E o chefe dos padeiros revela o seu sonho. Ele sonhou que ele estava num campo e ele tinha um cesto em cima da cabeça dele. E no cesto dele tinha também 3 feixes de trigo e tinham várias coisas gostosas que um padeiro faria. E em cima do cesto, os corvos vinham e comiam essas coisas gostosas do cesto. E Yosef então revela o sonho para o padeiro. Olha só, 3 são os 3 dias que o faraó ele vai contar também a sua corte. E dentro de 3 dias, ele vai chamar você de volta e ele vai mandar executar você e vai mandar te decapitar. O padeiro fica impressionado, fica arrasado. Como é que o sonho do meu amigo é quase igual ao meu e ele tem essa coisa boa e o meu vai ter essa coisa ruim? Mas não teve jeito. 3 dias depois, o faraó vai contar toda a sua equipe, ele restitui o chefe dos copeiros para o seu posto e ele pega o chefe dos padeiros e manda matar. Passa a faca, tira a cabeça do chefe dos padeiros e pendura para todo mundo ver o que foi que aconteceu. E assim Yosef aguardou que o chefe dos copeiros falasse bem dele para o faraó, mas o chefe dos copeiros esquece de contar esse detalhe para o faraó. Pessoal, passado algum tempo, o faraó também tem um sonho. Na verdade, 2. Ele tem um sonho, ele acorda assustado, sem entender o que aconteceu no seu sonho, volta a dormir e de novo tem outro sonho, ele acorda assustado, sem entender o que aconteceu com seus 2 sonhos. Ele chama toda a sua equipe, ele chama seus magos, ele chama seus feiticeiros, seus conselheiros, ele conta o sonho na esperança de alguém ajudar, mas ninguém ajuda. Naquele momento, o chefe dos copeiros lembra, sabe, o faraó, tem um hebreu lá no cárcere que está preso, e teve uma vez que eu sonhei um sonho, o padeiro também sonhou um sonho, e ele revelou o sonho para a gente, e aconteceu exatamente como ele falou. Dentro de 3 dias eu fui colocado no meu posto de volta, e 3 dias depois o padeiro foi morto.
eu acho que de repente valia a pena consultar o José do Egito, vale a pena falar com o Yosef. Pessoal, antes de a gente assistir aqui um videozinho, tem um detalhe muito importante. Yosef, quando ele revela o sonho do chefe dos copeiros, e ele coloca a sua fé, ele coloca a esperança de que ele seria solto, libertado no chefe dos copeiros, porque o sonho aconteceria exatamente como ele falou, naquele exato momento, Yosef seria condenado pelo tribunal celestial a passar mais tempo na prisão. Porque naquele momento ele não colocou a fé dele em Deus. Ele não colocou a fé dele em Hashem, a Emuná, que a qualquer momento Hashem iria tirar ele do posto. Não, ele colocou toda a fé dele em cima de um homem. E a gente viu pela história que esse homem esqueceu do que Yosef falou, e algum tempo depois, alguns anos depois, que ele lembra, sabe o que é? Tinha um cara lá, nem sei se ele está lá vivo ainda, que ele revelou o sonho. E aí é verdade, ele saiu através dele, só que demorou muito mais do que ele queria, porque ele colocou a fé dele no homem e não colocou a fé dele em Deus. Vamos ver se a gente consegue assistir um pouquinho esse videozinho aqui, pessoal. O copeiro, ela disse que você interpreta sonhos. É verdade. E? O faraó está sofrendo com o sonho. Nenhum dos seus sábios consegue explicar. Eu devo levá-lo até o palácio. Potifar. É bom vê-lo de novo. Como pude deixar isto acontecer? Minha mulher... Eu entendo você. Vamos. Pelo bem do Egito, livre-me desse sofrimento. É este o homem de quem me falou? Sim, Excelência. Disseram-me que basta você ouvir um sonho para interpretá-lo. Não eu, Excelência. A explicação vem de Deus. Nenhum dos meus sábios é mágico. Nenhum dos meus deuses pode me ajudar. Por que acha que seu Deus é diferente? Conte meu sonho, faraó. É igual toda noite. Estou perto do rio. 7 vacas sadias pastam tranquilamente nas margens. Mas então, 7 vacas doentes saem do mesmo rio. As mais pavorosas que já viram no Egito. De repente elas começam a devorar as saudáveis. E mesmo assim continuam tão doentes quanto antes. Então eu acordo. Algo mais? Sim. Um outro sonho sempre se segue. 7 espigas de trigo cheias e douradas crescem de uma só haste. De repente, 7 espigas magras e ressequidas surgem na mesma haste.
7 espigas boas. Tudo que sobra são grãos secos e estragados. E nada mais. Então, seus sonhos são um só. As 7 vacas e espigas de trigo são 7 anos de abundância. Mas as vacas doentes e o trigo seco significam que 7 anos de fome se seguirão e destruirão a terra. O Egito pode não sobreviver. isso pode ser evitado. O que pode ser feito? Deve encontrar um homem em quem confie. Durante os anos de fartura, faça com que ele colete 1/5 dos grãos de cada campo e armazene sob guarda. Então, durante os anos de fome, devolva para o povo. Potifar, confia nesse homem? Com minha vida, Excelência. Muito bem, pessoal. Esse aqui foi só para a gente poder ter uma ideia, só um desenhozinho de mais ou menos como é que foi o sonho do faraó. Então, para a gente poder entender, eu vou explicar de novo para vocês, se vocês não conseguiram ouvir direito. Então, o faraó ele tem 2 sonhos. Quais são os sonhos do faraó? Um sonho que ele teve é que 7 vacas gordas, bonitas, saíam, pastavam ali perto do rio Nilo, quando de repente 7 vacas magras e feias e horrorosas, como nunca foi vista no Egito, saíam do rio Nilo e devoravam as vacas gordas. Depois ele tinha um outro sonho, onde tinha um campo com espigas de trigo bonita, cada espiga com 7 feixes saindo de cada espiga, quando de repente saíam feixes de trigos magros, secos, horrorosos, que devoravam aquele trigo e acabava com a plantação do campo. Yosef chega e ele fala para o faraó: olha só, não sou eu que desvendo os sonhos. Quem desvenda os sonhos é Deus. Eu só sou um mensageiro e o que ele me passar, o que ele me transmitir, eu vou transmitir para você. E aí ele conta os sonhos do faraó, como vocês viram. Ele fala: olha só, isso aqui é óbvio. 7 vacas gordas significa 7 anos de fartura. E 7 vacas magras significam 7 anos de pobreza. A mesma coisa significa os trigos. Muito bem, olha só. De novo, o faraó, ele era um homem muito inteligente. Ele era cercado de pessoas também inteligentes, pessoas cultas, pessoas com conhecimentos. Será que ninguém poderia chegar numa explicação dessa? Porque explicaram para ele, olha só, 7 vacas gordas significa que você vai guerrear com 7 impérios, e depois 7 vacas magras que você vai perder o seu território para esses impérios. Cada um veio com uma explicação. Mas será que não é possível, até mesmo a gente pensando, a gente ouvindo o sonho do faraó, sem ouvir a explicação de Yosef, será que ninguém poderia chegar nessa conclusão de que seriam 7 anos de fartura, ou 7 anos de pobreza, ou nem vamos dizer 7 anos, mas pelo menos chegar à conclusão que teria fartura, que teria pobreza? Poderiam ser 7 dias, 7 meses, 7 anos, 7 décadas, não importa. Alguém poderia chegar nessa conclusão? Será que alguém chega? Sim, alguém chega nessa conclusão. O diferencial que faz acontecer, como o Yosef fala, é um detalhe que o vídeo ele mostra errado. O vídeo mostra aqui o faraó perguntando no desenho, o faraó pergunta para Yosef qual é a solução para esse problema. Só que na Torá, na verdade, o faraó não pergunta qual é a solução para Yosef. Yosef ele revela o sonho do faraó, e assim que ele acaba de revelar o sonho do faraó, ele automaticamente ele dá uma sugestão de como resolver esse problema. Que ele fala: olha só, você vai colher 1/5 de cada produção, de cada animal do povo, você vai armazenar, o governo vai tomar esse 1/5, e quando vier os anos de pobreza, não vai dar, né, como ele falou, a gente vai vender, e você vende de volta. E nessa hora, o faraó ele aceita o conselho de Yosef, e realmente o que faz o Yosef ficar tão especial não foi ter revelado os sonhos do faraó. Isso foi só uma gotinha.
o detalhe maior foi ele dar a solução para o faraó. Porque isso, nenhum mago, nenhum sábio, nenhum feiticeiro, nenhum conselheiro do faraó conseguiu fazer isso, conseguiu chegar na conclusão de que teria que fazer para resolver aquela situação. Então o faraó gosta dessa situação, ele encarrega Yosef de ser o chefe que vai comandar essas cidades armazéns. Ele tira o seu anel do dedinho, aquele anel que a gente vê no vídeo, ele coloca o anel no dedo de Yosef e fala, olha só, abaixo de mim no Egito está o Yosef, está todo o resto. Acima do Yosef tem eu, e para baixo ele comanda tudo. Ele vai mandar em tudo, e a gente vê como é que Yosef ele começa a levantar um império, e ele dá uma força, ele dá um poder para o Egito, mesmo o Egito sendo uma nação muito grande, uma nação muito forte, ele vai chegar a patamares gigantescos somente por causa de Yosef. Então Yosef ele consegue revelar os sonhos do faraó. O faraó fica sabendo que é um judeu, e ele chama, e ele desvenda o sonho do faraó, ele é nomeado vice-rei do Egito. E agora que ele foi nomeado vice-rei do Egito, ele casa com Osnat, e tem 2 filhos, Menashe e Efraim. Que história que Yosef tem, que trajetória de vida. Agora, pessoal, a gente vai entrar na história de Moshe. Uma história realmente fantástica, uma história incrível, e a gente vai seguir com ela daqui até o final do nosso curso, do nosso módulo da história do povo judeu.